Mas, Tonhão, conta pra gente a ficha, né, desse filme aí. Bora, vamos falar aqui a ficha técnica do filme que hoje iremos tratar, que nos inspira hoje a falar sobre o tema, né? A Incrível Ilha das Rosas, né? Filme de 10 de dezembro de 2020, disponível na Netflix, tá? Direção de Sidney Sibilia, roteiro de Sidney Sibilia e Francesca Manieri, né? No elenco, Hélio Germano, Matilde De Angelis e Tom Vlachica, né? Seu sotaque italiano tá maravilhoso. Maravilhoso. Sou um poliglota, né, Ival? Eu falo, Quase. né? E só para fazer uma sinopse rápida, né? A gente falou no início, ainda que em tom de brincadeira, é um filme que caberia em um script de ficção, mas é realidade, né? Obviamente com algumas adaptações, nós vamos aqui até apontar essas questões ao longo da nossa live, mas é um filme que, acima de tudo, ele demonstra, ele revela, né, quais são os limites entre o cidadão ou a vontade do cidadão e o Estado. Cara, tem muita coisa para a gente falar. Só para quem não viu o filme ainda e interessa se ver, é um engenheiro, né, que, com a ajuda de um amigo, né, após ter ali, eu vou dizer assim que ter ali, sentir-se inconformado, né, com a burocracia do Estado e com uma ação estatal, ele decide, inspirado nas plataformas de petróleo, petrolíferas, ele decide então construir uma plataforma em alto mar para além do limite estabelecido. Inspiração que chega em Imola, durante uma corrida de moto, e ao som de radio. O pai dele trabalhava na Ducati, né? Ele, inclusive, vai trabalhar na Ducati. E interessante porque nessa época considerava até 6 metros mares pertencentes a um território, e a partir de então, né, a partir dessa discussão, inclusive coloca isso no final do filme, né, passa-se a ter 12 metros, 12 quilômetros, né, de distância. 12 milhas náuticas. Desculpa. E milhas náuticas, desculpa. Então, nessa... 12 metros, o cara pega uma prancha de isopor e vai. 12 metros é mais ou menos a distância que Manhumirim está do mar, né? O cara pula na praia e já tá lá, entendeu? Acabou a arrebentação. Águas internacionais, tudo bem. Águas internacionais. Mas, enfim, e ele decide, então, buscar a liberdade. Inclusive, uma coisa que eu já queria aqui até levantar a bola para vocês, quando eu fui, depois que assisti o filme, eu fui pesquisar tanto no YouTube quanto na internet, eu vi muitos sites e perfis vinculados aos ideais liberais e alguns até anarquistas a esse filme. E aí, já levantando a bola para vocês, para que vocês possam tocar isso melhor do que eu, principalmente eu acho que é a área do Bruno, né? Hoje o Bruno vai ficar muito à vontade também para falar sobre isso. Vocês acham que realmente isso serve, isso pode servir de fundamento a esses ideais liberais e até justificar o anarquismo? O que vocês acham a respeito disso? Um ponto primeiro aqui, nós vamos dar spoiler, já avisando a galera, não tem jeito. Não tem jeito. Né? A Nádia está aqui com a gente, a Rúlio também. Boa noite para vocês aí. Bruno, mente bloca. Saluton, homode bonan, norton. Estás presuro, esti convi. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês. Eu falei, foi em Esperanto, né, que é a língua que é oficial, né, da ilha, que está sendo construída de forma artificial aí, né, pelos nossos protagonistas dessa história.
O Esperanto, considerado uma língua internacional artificial, né, e que dá muito tom do que se pretende, né, dentro desse projeto, ou seja, um projeto de ter um local em águas internacionais, livre de tudo, inclusive sem o embaraço de ter uma língua dependente de algum país pré-constituído, né? Então, o Esperanto ele vai ser a língua adotada. Isso aqui não é spoiler, porque se baseia em fatos reais, isso de fato vai acontecer. Agora, se alguém vai falar em Esperanto lá de forma concreta, é muito pouco provável. Talvez, se bem que pelo grau de alcoolismo que envolve a ilha em vários momentos, eles começam a ser poliglotas, eles começam a falar em 12 idiomas, no mínimo, completamente diferentes. Mas, concordemos, então, que o álcool é capaz de gerar uma linguagem universal. Sem dúvida. Perdão, só se ter... Sem dúvida. E, assim, logo no início do filme, que me chama a atenção, é uma cena em que a ex-namorada do protagonista, né, ela é professora de direito internacional, inclusive, e ela estava exatamente analisando numa aula sobre o julgamento de Nuremberg, né, o Tribunal de Nuremberg, no qual os nazistas foram julgados pelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial, e a defesa dos nazistas sempre foi: olha, estou cumprindo a lei, não fiz nada que não fosse cumprir a lei. E aí, esse primeiro debate é muito legal, né, dentro do campo do direito, da filosofia do direito, de direito internacional, de direitos humanos, né, porque o que acontece? Poxa, mas tudo bem, aquela lei ela era válida na Alemanha? Sim, tinha validade. Era eficaz? Ela era cumprida, né, dentro da Alemanha, mas ela era justa. Esse debate a gente já fez aqui, será que ela era justa? Aí de pronto, que eu recordo dos 10 mandamentos do advogado, que foram escritos por Juan Eduardo Couture Echeverry, ou Eduardo Couture, né, como ele foi conhecido, foi professor em Montevidéu, no Uruguai, e um desses mandamentos é o 4º, que ele fala o seguinte: luta, teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, luta pela justiça. Olha só que interessante, né? Então, esse dilema, né, até que ponto que a lei é justa, ela é correta, e o que nós devemos, de fato, obedecer e ter que seguir, não é o que a lei fala, mas o que é justo, de pronto, de imediato. É o grande debate. E aí surge a ideia no direito internacional de ius cogens, que são aqueles princípios básicos que devem existir, né, a partir de uma humanidade. Não pode ninguém invocar em nome do direito: mas tem uma lei aqui que permite a escravidão, tem uma lei aqui que permite o racismo, tem uma lei aqui que permite o extermínio em massa. Mas espera aí, isso aí contraria qualquer princípio básico de humanidade, né? Então, já na primeira passagem do filme, né, já chama atenção esse aspecto, né? O que vocês acham aí, Val, Tonhão? Né? Eu acho que é um ponto bacana demais, né? Antes de qualquer coisa, e isso Sim. Vai ser convocado em vários outros momentos, né? O uso da força e outras coisas, a gente vai tocar aqui no assunto. Eu acho que foi bem proposital essa ideia do filme começar essa parte do conflito, digamos assim, né? Da ideia dele, de depois surgir a ideia dele construir a ilha, numa aula onde esse tema estava justamente sendo debatido. Eu acho que o diretor, ou não sei se foi o roteirista, se bem que é o mesmo, né, Tonhão? Cara, caiu um negócio aqui, uma ficha aqui agora. Ival, você foi professor de Direito Internacional Privado. Falaremos sobre isso, exatamente. Entendeu? Eu acho que a direção fez essa linkagem, não é isso? É o mesmo, não é isso? Diretor Eudense. Isso foi proposital, cara. Isso foi proposital. O Sidney Magal fez todo o roteiro de direção. Se tivesse sido o Sidney Magal, cara, poxa, ia ter sensacional. Entendeu? Eu acho que até uma certa influência, não é à toa que Sandra é Madalena, mas também é Rosa. Isso. Na Ilha das Rosas? É Ilha das Rosas, é Rosa Madalena. Pedindo perdão a quem está assistindo a gente, eu vou chamar de novo a responsa, entendeu? Porque se deixar,
a coisa descamba para outro lado, galera, beleza? Mas eu acho que o Bruno, você foi bem nessa mesmo, cara. Eu acho que ele preparou o início dessa linha de raciocínio do filme a partir dessa aula, aonde ali estava sendo justamente apresentado esse julgamento. Achei legal, sim.